Glória a Deus, pode se sentar. E eu quero te relembrar que, se você talvez nunca fez um jejum, converse com o teu supervisor, fala com a gente tem materiais específicos. No começo do ano a gente liberou alguns materiais específicos sobre jejum e oração. Se você não tem, ou se você perdeu, avisa a gente manda via WhatsApp para você entender aquilo que você está fazendo. A primeira semana é doces, que a gente começa a partir de amanhã, então é sempre de segunda até domingo. E você vai falar assim, talvez doce não pega para você, então já junta o doce com a massa. Massa é o famoso, não é macarrão, lasanha e todas as coisas maravilhosas que você vai comer daqui a pouco, em nome de Jesus, mas é pão, vê aquilo que é de massa, que é gostoso, que já junta tudo, vai, o jejum, ele tem esse motivo de sacrificar a nossa carne, de ver aquilo que é impossível para você. Se talvez é impossível para você o café, faça o de doce, junto com todo mundo, mas faz o de café, ou faz o do feijão, acrescenta algo, não tire algo. E se você chegar domingo que vem e viu que o doce ficou, você conseguiu ludar a carne, passa por mais uma semana, vai continuando. Então é 21 dias, que a gente muitas vezes chama de jejum de Daniel. Então a gente tira algo que nos dá prazer, no alimento, se você também puder tirar entretenimento, ou diminuir bastante, para que você tenha tempo de ler a palavra, de você estar conectado. Normalmente nessas conclamações de jejum e oração, como a gente faz 2 vezes por ano, geralmente no começo do ano, em junho ou julho, a gente varia um pouquinho, a gente sempre faz os movimentos de casa de oração. Agora, por esse momento específico, a gente não pode estar nos reunindo no espaço pequeno de oração, mas nós queremos te convidar para você, a partir de hoje, já, ou no máximo, a partir de amanhã, separar meia hora por dia, ou 1 hora, depende como que é o teu tempo de oração, e ser sistemático, já colocar no teu calendário, no teu despertador. Olha, todo dia, geralmente eu levanto 7 da manhã, então eu vou acordar 6h30 para ter um tempinho com Jesus. Olha, ou no meio da tarde, ou à noite, vê o horário que é bom para você, e sistematicamente ore todos os dias, esses 21 dias, com os motivos da célula, com os motivos que a gente vai estar mandando para você, via células ainda hoje. Vai orando isso e faça de forma bem bacana. Os supervisores vão estar, e os líderes de ministério vão estar chamando para momentos específicos, que a gente vai estar fazendo muitas vezes via aplicativo, via Zoom, não sei como que Deus vai nos dar essa criatividade, mas nós também queremos estar juntos, amém? Então, alguns movimentos individuais, que é o jejum, que é a oração, mas nós também teremos tempos como ministério, como supervisões, para nós podermos louvar e engrandecer ao Senhor, e entender que é um tempo que o Senhor Jesus nos chama para nós avançarmos, amém? Hoje nós retornamos à nossa quinta palavra do nossa série de mensagens, que é direção divina. Semana passada a gente deu uma interrupção nessa série para falar sobre Pentecostes, algo que é extremamente normal e totalmente relevante para a nossa realidade. A gente teve o pastor Rudy ministrando de forma remota, a gente viu que deu certo, tanto quem estava aqui quanto quem estava em casa, ficou bom. Então a gente vai estar repetindo mais vezes dessa forma, enquanto nós tivermos que estar nesse jeito, ajustados dessa forma. E essa palavra fala sobre servir. Então, sirva como Jesus, é o tema dessa palavra. E tem tudo a ver com a ceia do Senhor. A gente tem ficado muito impactado, que esse livro já estava escrito, não sei quantos anos que ele já foi escrito, e como tem batido os temas das semanas com aquilo que nós estamos vivendo, como, não sei se você passa durante a semana, mas tem sido muito interessante que ao longo da semana, parece que aquela palavra de domingo tinha que ter vindo para aquela semana, sim ou não, Então Deus vai trazendo graça, Deus vai trazendo amor, vai trazendo favor. E sobre servir é algo que nós precisamos entender qual é o propósito de servir. A gente tem uma aula específica sobre isso lá no nosso TD. A gente fala um pouquinho na integração, que é uma palavra que fala sobre ser discípulo ou ser um consumidor. E eu quero trazer alguns desses conceitos. E é interessante, só para você lembrar qual é o nosso versículo tema, que a gente tem lido todas as semanas. Está lá em Salmos 32, de 8 a 9. Salmos, que é o tema desse livro, que fala assim: eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e, o quê?
cuidarei de você. Então nós entendemos que o cuidado, a proteção do Senhor, né, a lei do Senhor, as ordens, quando nós obedecemos a Jesus, não é uma punição, mas sim o que é um cuidado do Pai sobre a tua vida. A palavra de Deus fala lá em Provérbios que o Pai, o que ele faz? Ele educa, corrige o filho que ele ama. E muitas vezes a gente só quer as partes boas da Bíblia e esquece que a gente precisa passar por esses períodos de prova, né, de correção, mas ali fala o quê? Um caminho de obediência, que você será aconselhado e cuidarei de você. E o versículo 8, ele deixa bem claro, se você tem alguma dúvida, né? Então Deus deixa muito claro ali, o versículo 9, perdão, ele fala assim: não seja como cavalo ou como burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados como freios e rédea, caso contrário não obedeçam. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, amém? Então se você não obedece, você é o quê? Você é filho ou você é os personagens ali do versículo 9. Então é um chamado que eu e você precisamos entender, que Deus está nos chamando para sermos filhos e filhas obedientes, que andam em sintonia, que andam em amor. Escolher servir é um posicionamento que eu e você precisamos fazer, não porque eu acho legal, não porque é gostoso, mas porque é importante, porque é necessário. Você acha que Jesus teve prazer em ir para a cruz? Você acha que Jesus teve prazer em ser humilhado, chicoteado e sofrer de uma forma fora do comum? Você acha que Jesus tinha prazer nisso? Não. Jesus tem prazer em servir a agenda do Pai. E se isso nos faz ter a necessidade de passar por momentos de trevas, de dor, de luto, amém. Não é prazeroso, mas são momentos onde eu e você precisamos passar. Nós precisamos passar pelos desertos, pelos momentos de dificuldade, para entender que Jesus fez algo muito maior por nós, e por isso que nós estamos aqui. O autor, ele cita algo que eu achei bem interessante. Talvez eu vou dar um exemplo que o autor deu e um exemplo bem brasileiro. O exemplo que o autor deu foi que, quando ele era mais jovem, lançou aquela cadeia famosa de hambúrgueres, o McDonald's lançou o Big Mac. Se você tinha uma certa idade, você já deve ter ouvido aquela propaganda, provavelmente quem tem da minha idade para baixo, mais ou menos minha idade, né, para cima, você ouviu quando lançou o Big Mac, falava assim, que 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim, né? Sim ou não? Daí você ia no McDonald's, pagava uma fortuna, daí você achava que ia vir aquele lanche maravilhoso da propaganda e chegava um negocinho que você achava que era lanche kids, né? Mas o que era? Eles estavam falando que eu vou dar o melhor lanche que nós fizemos. Não gosta do picles? Azar o seu, você vai comer com picles. Não gosta de cebola? Tudo bem, você abre o teu lanche e tira a cebola. Mas o lanche foi feito dessa forma e você tem que comer dessa forma. E o McDonald's cresceu muito nos Estados Unidos e veio para o Brasil. E logo, alguns anos se passaram, uma outra rede grande de fast food chamado Burger King, eles começam o quê? King de rei. Ele fala assim, não, aqui quem é o rei é você. Não gosta de picles? Não tem problema, nós tiramos o picles para você. Não gosta de cebola? Não tem problema. Não gosta de ketchup? Nós fazemos o lanche da forma como você gostar, porque você é o rei. Tanto é que se você já foi no shopping, já viu as pessoas com aquelas coroinhas que é do Burger King, porque você é o rei. Talvez esse exemplo está um pouquinho longe de você. Então, se você tem os seus 30 anos ou mais, talvez você, quando ia numa sorveteria aqui no Brasil, e hoje está um dia ótimo para falar sobre sorvete, está bem quentinho para falar sobre sorvete. Quando você ia para uma sorveteria, uns 15 anos atrás, quais eram as opções? Sundae, milkshake, colegial, banana split, ula-ula, alguma coisa assim. Não se tinha o quê? O self-service. Você comprava uma taça, comprava um conjunto de sabores, mas eu gosto de, por exemplo, hoje eu e a pastora para tomar sorvete é ótimo. Eu amo sorvete e ela ama a calda do sorvete. Então sempre ela come a calda do meu sorvete e eu como o sorvete do dela sem a calda e boa, né? Então você tem que se organizar, né? Se você já vem pronto, mas se você tem a opção de colocar pouco sorvete e aquele mundaréu de coisa colorida, alguém vai te recriminar no self-service? Não, porque ali você está pagando, ali você é o rei, você não é obrigado a tomar algo que alguém pensou para você. Por que você está falando disso, pastor?
Isso é muito importante, né? Isso é normal, isso é quando nós estamos vivendo nossas vidas cotidianas. Quando você vai no mercado, você pode comprar A, B ou C, a marca que cabe no teu bolso, a marca que você gosta, né? Você pode escolher aquilo que você quer, só que a gente não pode trazer esse conceito para dentro da palavra de Deus. Nós não podemos trazer esse conceito de que eu sou o rei, quando há um rei apenas, que é Deus, o nosso Pai. Amém? Eu e você podemos ser, o consumidor tem toda a razão, na loja, ali fora, mas da porta da igreja para dentro, só existe um que governa, que é Jesus Cristo. E esse conceito, que é o conceito hedonista, talvez você já ouviu falar sobre isso, que é o conceito de que eu faço aquilo que me dá prazer, eu sou aquilo que eu acho que eu sou, né? Eu tenho o direito de ser quem eu quiser. Hoje em dia, essas últimas semanas, eu estava lendo alguns antropólogos comentando sobre, alguns anos atrás, já falando sobre o advento da internet, como que isso tirava as identidades das pessoas, onde eu sou um na frente de todos, mas na internet eu sou outra pessoa. E hoje em dia, agora com as máscaras, né, as pessoas são mais irreconhecíveis ainda. Volta e meia, a gente encontra algumas pessoas no mercado e você passa reto da pessoa, depois você para e volta, você, né? Porque a gente não está acostumado a se ver, você passa batido numa multidão. Talvez não quando você tem 2 metros de altura igual eu, mas se você tem uma altura média, é mais fácil, você passa totalmente batido. E qual é o problema disso? Quando eu e você achamos que eu posso colocar uma máscara, que eu posso colocar uma cara de crente, que eu posso fazer o que eu quiser na frente dos irmãos e ser uma pessoa, e quando eu viro as costas e entro no meu carro e coloco a minha máscara, eu passo imperceptível pela multidão. Jesus nos ensina a servir e não a sermos consumidores da fé. Onde eu olho a palavra de Deus e falo, essa parte eu gosto das promessas de Deus, mas essa parte de jejum que o pastor falou, não gosto, não concordo e não vou fazer. Que Deus é obrigado a me servir. Não, queridos. Não existe nada que nós possamos fazer com que faça com que Deus te ame mais ou menos. Mas é conforme nós vamos matando a nossa carne, nós vamos entendendo que eu e você fomos chamados para servir, especialmente em dias como hoje. Especialmente onde o eu quero, eu faço, eu aconteço é tão forte que a gente esquece de olhar para o próximo. E ali em João 12, 24, 25 fala assim, digo-lhes a verdade, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele o quê? Só. Eu e você não fomos chamados para vivermos sozinhos. Eu e você não fomos chamados para viver isolados. E o trigo, se ele fica perfeito, ele fica o quê? Só, ele fica sozinho, mas quando ele é colocado, né? Mas se ele morrer, ele dará o quê? Muito fruto. Quanto mais eu entendo esse processo de morte da minha vida, morte do meu eu, morte, né, das minhas vontades, das concupiscências da minha carne, mais eu entendo que grandes frutos eu darei. Né? Em João 15, né, se você for um pouquinho mais para lá de João, fala assim, toda parreira, todo ramo que é podado, ele dá ainda mais fruto. E voltando ali em João 12, versículo 25, ele fala assim, pode passar o próximo para mim, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, o quê? Nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Então, pastor, a partir de agora eu tenho que me odiar? Não. Você tem que odiar aquilo que vem da tua carne. Você tem que odiar aquilo que te traz pecado. Aquilo que quer fazer com que você não esteja alinhado com a vontade de Deus. Porque isso é o pecado original, aquilo que nós nascemos com nós mesmos. Né? Você, por exemplo, a nossa filha está com 1 ano e 4 meses. E eu não precisei sentar com ela e explicar assim, filha... e eu creio que você, pai ou mãe, vocês nunca precisaram sentar com os teus filhos e falar assim, filho, olha, aqui está uma bola, agora toda vez que eu for pegar essa bola de você, papai vai te ensinar, é algo que você nunca ouviu falar disso, tá? Você segura bem a bola e fala, é meu, e grita à vontade. Você que é pai ou mãe, precisou ensinar isso para o teu filho? Ou ele aprendeu do nada? Aprendeu sozinho? Porque nós nascemos em pecado. Se você quiser ir para o inferno, basta você não fazer nada. É só seguir aquilo que está no teu coração. É só seguir aquilo que você te dá vontade e você vai naturalmente para o inferno.
Mas se eu entendo que o egoísmo e todas essas questões que tentam vir tão forte sobre nossa mente, precisa morrer o quê? A cada dia, morrer com base no quê? Jejum, oração e perseverança. Vamos pensar os pilares da nossa fé aqui na igreja. Quem crê e for batizado será salvo. O crer fala sobre a morte do meu eu. O batismo também fala sobre eu morro para esse mundo e me levanto como uma nova criatura. Amém? O que? A ceia que nós celebramos nessa manhã fala o que? Sobre a morte e depois a ressurreição de Jesus. A cruz simboliza o que? Morte, dor. São os nossos símbolos, são os símbolos do cristianismo. Nenhum símbolo do cristianismo tem a ver com conforto, com ser quem você quiser ser, como você ser cada dia uma nova pessoa. Não tem cristianismo sem morte e não tem vitórias nessa vida sem morte e sem sacrifício. Você e eu não vamos ser alguém na vida se você não estudar, se você não trabalhar, se você não for um ótimo funcionário, amém? Se você não se reinventar a cada dia. E nesses 3 meses de pandemia, quase 4, nós como igreja tivemos que nos reinventar tantas vezes e vamos ter que nos reinventar mais ainda. Você provavelmente que trabalha numa empresa, especialmente comércio, o comércio teve que se reinventar completamente a forma de atender, a forma de se proteger, a forma de cuidar, amém? São coisas que a gente não estava preparado para isso, mas nós temos que nos reinventar, e quem não se reinventa ainda mais em dias como hoje, vai falir, vai quebrar, vai perder o quê? O seu salário, vai perder o seu emprego. Então Deus nos chama, Deus nos capacita para nós vivermos uma vida onde cada dia eu tenho que morrer para mim mesmo e nascer para Jesus, onde cada dia eu e você precisamos entender que esses dias são dias diferentes, são dias maus. Romanos, que eu li esses dias, Romanos 13, fala assim, não vivam para os seus prazeres, né? Está na hora de eu e você, o que? Acordarmos de um sono, porque o dia da nossa morte, do nosso encontro com o Senhor está mais perto do que nunca, e essa pandemia aponta diretamente para a volta de Jesus. Então quer dizer que Jesus está voltando? Sim, isso já está escrito lá nos evangelhos, e agora mais do que nunca. Se você olhar lá em Apocalipse, você vai ver quantas verdades que falam sobre rumores de guerra, sobre traições, sobre a falta do amor. Por exemplo, essa semana você deve ter acompanhado, igual eu, estarrecido, essa semana não, se não me engano, no final da semana passada, onde aquele George Floyd foi assassinado, né, por um policial esmagado, né, e você viu aquilo, e você deve ter ficado igual eu, aterrorizado e clamando por justiça. Só que eu não posso usar um movimento desse, de uma morte desse, para sair vandalizando tudo pela frente, achando que tudo isso é normal. Violência tem que ser combatida e ponto. Amém, queridos? Como que vai fazer? Eu estava vendo algumas pessoas falando sobre os ciclos de protesto, e acho importante protestar, de levantar, de falar aquilo que precisa ser falado, mas vandalismo é outra coisa. E eu não vi pessoas indo para a casa da viúva e falando assim, querida, o que você está precisando? Está precisando de uma cesta básica? Está precisando de um abraço? Você está precisando de dinheiro para os teus filhos? Mas o importante é protestar. O importante é sair quebrando tudo. O importante é eu ser um revolucionário lá fora, enquanto eu não arrumo nem minha própria cama, onde eu não arrumo nem a minha própria vida. Eu sei que é uma palavra um pouco mais dura nessa manhã, mas eu sinto Deus querendo nos levar a um novo patamar. Um patamar de fé, de graça por meio do jejum e da oração. É uma palavra talvez não tão fácil de ser entendida, mas eu creio que Deus está nos chamando, queridos, e eu não estou falando isso para você, eu estou falando primeiramente para mim. Está na hora de nós aprendermos a morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em você e em mim. Está na hora de nós entendermos quais são as convicções que nós temos e o que pauta ou não a nossa fé. Se são os modismos desse mundo, ou se é a palavra de Deus. Eu sirvo na casa de Deus porque eu gosto de servir, porque eu amo a Deus, porque eu amo o próximo, ou eu faço algo esperando um retorno, esperando um tapinha nas costas, esperando algo sobrenatural acontecer, porque eu sou bom. Esse negócio de dízimos, ofertas, não importa. Eu já estou servindo, eu já estou na recepção, já canto no louvor, já faço isso, já estou no kids, já estou... Então, não precisa, eu já faço demais. Na verdade, a igreja que tinha que me pagar. Lembrando que a igreja não é feita de 4 paredes. A igreja pertence ao Senhor. Se você acha que você precisa de um reconhecimento, querido, pede para o Deus que você serve.
e Ele vai te recompensar. Isso é bíblico, isso é pontual. E Ele sonda os nossos corações, Ele sonda as nossas vidas e nos vê. Está na hora de acordar, está na hora de nós precisamos entender, tirar o nosso orgulho e viver para Jesus. Lá em Mateus 16, 24, 25, fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo e tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Nesses dias de jejum, nesses dias de oração, eu e você precisamos matar a nossa carne. Eu e você não precisamos pegar um chicote e ficar se punindo, igual você vê que algumas religiões exigem isso, que você fique se punindo, se humilhando, mas é você aprender a se humilhar no lugar certo, que é o lugar secreto do teu quarto. É nesse lugar onde você se ajoelha, esse é o lugar que você chora, esse é o lugar que você expressa o seu coração, porque nesse lugar, quando você se levanta, você entende que Deus tem algo grande para a tua vida, e Ele começa a grande obra, a boa obra, quando você e eu nos ajoelhamos, quando eu e você entendemos os dias que nós estamos vivendo, e nos posicionamos em sermos o quê? Servos, assim como Jesus fez, que morreu numa morte de cruz. E é isso que nós precisamos entender. Um discípulo significa aquele que recebe o ensino de alguém, aquele que aprende, um aluno, um adepto, um convicto, um servo. E servo significa escravo, aquele que pertence, aquele que tem um dono, que está preso em alguém. Quando eu e você fizemos essa oração que nós repetimos hoje na ceia, nós falamos: Senhor, que Jesus, o Senhor seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muitas vezes eu quero a salvação porque eu quero ir para o céu, mas eu não quero que Ele seja o meu Senhor, o meu dono, aquele que tem o direito de governar a minha mente, o meu coração e as minhas atitudes. Então, por isso que nessa manhã eu quero te lembrar conceitos tão básicos do cristianismo, que muitas vezes nesses dias nós vamos nos esquecendo. Quem é o Senhor? Quem é o Salvador? Quem tem que ser o domínio, a majestade, o conhecimento, né? Por que nós temos que fazer isso? Colossenses 1, 13 e 14, fala: porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para um reino do Seu Filho amado, a quem nós temos redenção, a saber, o que? O perdão dos nossos pecados. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua gloriosa luz. Então, a partir de hoje, eu não preciso mais andar em trevas, eu não preciso mais andar em pecado, mas eu entendo que o pecado é uma consequência da minha carne, da tua carne, mas não pode ser um estilo de vida, amém? Você entende isso, querido e querida do Senhor? É um dia onde eu e você estamos sendo desafiados de uma forma. Por quê? Porque semana passada nós celebramos o Pentecostes, e o Pentecostes é isso, é o envio do Espírito Santo para que você e eu tenhamos a ousadia necessária para dar o primeiro passo. Esse autor fala em todos os capítulos, é algo que nós temos repetido em todas as lições, tanto na célula quanto aqui no culto. Você não tem que estar pronto para tudo, mas você tem que dizer o sim para Jesus, para dar o primeiro passo. E é um passo a cada dia. Você dá um passo e Jesus te fortalece. Você dá mais outro passo e Jesus vai te fortalecer, e Ele vai te cobrir de bênçãos, e Ele vai te dar a graça necessária. Lembra da ceia do Senhor? É a ceia, né, que fala o que? Que aponta para a morte e a ressurreição. A morte da tua carne, a morte do teu eu, a morte do teu egoísmo. E você e eu começamos a entender que é um projeto maior, que é a vida eterna, não apenas para mim, mas para as pessoas em volta de mim. Eu começo a entender que aquilo que eu tenho não é nada comparado àquilo que pode vir a acontecer, e eu tenho hoje a determinação, o privilégio de ser luz em meio ao mundo cheio de trevas. Se você acredita nisso, dá uma linda salva de palmas a Jesus, falando: eu creio. Eu creio. E é interessante que lá em Mateus 22 fala assim: respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. E onde fala para você se amar? Onde que nesse texto que Jesus resume os 10 mandamentos em 2, e disso procede toda a lei?
Então, se Deus, eu tenho que amar primeiro a Deus sobre todas as coisas, e em segundo, o próximo como a ti mesmo, o meu amor por mim mesmo, pela minha carne, tem que vir em terceiro lugar. Antes de fazer qualquer coisa, primeira coisa, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, sobre essa minha escolha, sobre esse meu posicionamento, sobre essa minha atitude. Amém. Passa para o próximo. Eu estou servindo o próximo, eu estou amando o próximo, eu vou fazer diferença na vida do próximo. Amém. Então, deu terceiro, daí você pode ver as tuas vontades, a tua carne, né? Aqui, a tua carne não, perdão, as tuas vontades. A palavra de Deus deixa bem claro: deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus é um Deus que se importa com detalhes, e nós já tivemos vários testemunhos de respostas de Deus com detalhes, com minúcias, com caprichos de Deus, e Ele é esse mesmo Deus, mas esse não pode ser o nosso fim, esse não pode ser aquilo que nos motiva. Então seja o terceiro a receber. Primeiramente é Deus, depois é o próximo. Quem é o próximo? Começa pelo teu lar, começa em você servindo o teu marido, tua esposa, os teus filhos, e não ficar no lugar de conforto, onde todos têm que me servir. E eu achei, essa semana a gente estava, a pastora mostrou um vídeo de o que ele é, um antropólogo, um filósofo, alguma coisa, e achei interessante que ele falou assim: eu não posso ter aquilo que eu não dou. Quero repetir isso para você: eu não posso ter aquilo que eu não dou. Se você não sabe amar, como que eu vou exigir o amor? Se você não sabe ser generoso perante o Senhor, como que você vai querer receber generosidade de Deus? Nesses dias eu quero te convidar, ao invés de você ficar num lugar de apatia, de engano, de vitimismo, seja você que está conosco, ou seja você que nos acompanha nessa manhã, você entenda: se eu não estou recebendo, talvez eu não esteja dando. Talvez eu não esteja sendo o primeiro a me doar, a amar, a fazer. Faça exatamente aquilo que você acha que você não tem. Faça, se você acha que você vive solitário, que você não tem amor, que você não recebe amor, que você não recebe atenção, então comece a amar as pessoas dessa forma, e uma hora isso, porque é a lei da semeadura, da forma como você semeia, uma hora você vai colher. Se você semeia graça, se você semeia gratidão, se você semeia o amor do Senhor, você vai receber. Queridos, agora antes de começar o culto, veio mais uma resposta que nós estávamos orando. Como Deus tem trazido alimentos para a cesta básica, como nós temos conseguido ajudar irmãos da igreja e de fora da igreja. E antes da pandemia, muitas vezes a gente tinha que se matar para conseguir uma cesta básica, e a gente está entregando 2, 3 por semana, com a graça de Deus. Quanto mais nós damos, parece que mais nós recebemos. E é um princípio do reino. Quanto mais eu dou amor, quanto mais eu cuido, quanto mais eu zelo, quanto mais eu faço, né, para o reino, claro, com equilíbrio, tá, queridos, né? Mas mais eu vejo que aquilo parece que me lembra muito aquela figura da mulher vertendo o azeite, do milagre do azeite. Quanto mais vasilhas ela leva, e quanto mais ela entrega, mais começa o jarro começa a multiplicar, o favor começa a multiplicar. Que você e eu sejamos essas pessoas que conseguem ver a diferença. E para encerrar, eu quero lembrar de 2 personagens muito claros. 2 pessoas que receberam um chamado e se viram da mesma forma, incapazes. Um é Jonas e o outro é Gideão. Jonas recebe um chamado para levar uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento para Nínive. E Jonas, porque ele não se acha capaz, ele vai exatamente para o outro lugar. Ele pega, você conhece a história, se não, depois você dá uma procuradinha, né, que a gente não tem tempo aqui de falar sobre Jonas, uma palavra específica sobre ele, nós já ministramos também sobre Jonas. Ele vai para um outro lugar, né, acontece uma tempestade, ele é jogado, ele é engolido por um grande peixe, né, comumente falando sobre baleia, mas a palavra de Deus não fala se é baleia, fala que é um grande peixe. E ele é engolido, e ele é vomitado perto de Nínive, quando ele se arrepende, depois de 3 dias de ter ficado dentro do estômago daquele peixe. E ele vai fazer a obra, leva o recado daquela forma bem, já que eu vim aqui, já que eu sou obrigado a estar aqui, ele entrega, vocês vão tudo morrer, em 3 dias vocês vão morrer, e Deus mandou falar, e ele senta lá para ficar vendo a destruição do povo, e ele se frustra, porque o povo não foi destruído. Quantas vezes nós somos Jonas? Recebemos, achamos que nós estamos sendo obrigados, tá bom Deus, já que você mandou, vou fazer, e a gente faz a obra daquela forma mais ralé,
e a gente fica esperando para ver a desgraça dos outros. Ou eu e você podemos ser, o pessoal do louvor já pode vir, como Gideão, que ele estava acovardado, com medo malhando trigo. E é interessante que lá em Juízes 6:12, onde narra sobre Gideão, ele fala assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão estava com medo, ele estava acovardado, ele estava totalmente no lugar inapropriado para malhar o trigo. Mas naquele lugar Deus o chama de poderoso guerreiro. Nessa manhã eu estou olhando para homens e mulheres que pode estar com medo, pode estar acovardado, pode estar com medo do amanhã, do Covid, do emprego, não sei quais são os teus medos. Eu tenho os meus medos e você tem os teus medos, mas a cada dia nós precisamos entregar para Jesus e falar assim, e então o anjo do Senhor vem sobre você e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Coloca a mão sobre o teu coração e fala assim: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, e eu sou um poderoso guerreiro nas mãos do Senhor. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus e reconhecer quem é Ele, quem é Ele. Filipenses 1:6 fala: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Amém? Eu e você precisamos entender esse papel. Talvez hoje você não tenha a força, a coragem, a determinação para encerrar a obra, mas eu e você estamos sendo capacitados e impulsionados para hoje dar o primeiro passo. E aquele que começou, anota esse versículo, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em você, ao longo da semana, quando você se levantar para orar, está frio, eu estou cansado, não sei o quê, leia Filipenses 1:6, estou convencido que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la. Eis-me aqui, Jesus. Eu não falo mais que eu não posso, que eu não consigo, mas eu falo que o Senhor é capaz de completar a obra que eu não tenho forças. E é nesse lugar, quando eu reconheço que eu não tenho forças, é que Deus vem. O jejum e a oração nos leva para esse lugar de servir e não de ser visto. Nos leva a esse lugar de falar: Senhor Jesus, eu não tenho capacidade, mas o Senhor é quem me capacita. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eu quero ser aquele que passou por 2020 e vai contar para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos que você foi uma coluna na casa de Deus, que você levou as boas novas àqueles que estavam quebrantados. Isaías 61, Ele te ungiu para levar as boas novas, Ele te capacitou, Ele fez com que você tirasse vestes de tristeza, de luto, de dor e colocasse vestes de alegria. E Isaías 52, que é o último versículo que eu quero ler essa manhã, fala assim: como são belos nos montes os pés daquele que anunciam as boas novas, que proclamam o quê? Paz. Repete comigo: paz. Talvez algo que é mais necessário nesses dias, paz, né? E trazem o quê? Boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Rolândia: o seu Deus reina. Vamos ler juntos? Fica em pé e fala com determinação esse versículo. Como são belos nos montes os meus pés, porque eu irei nessa semana anunciar boas novas. Eu irei, levanta tua mão, eu irei proclamar paz e levar boas notícias e proclamar salvação e dizer em Rolândia: o seu Deus, o meu Deus reina. Amém? Começa a orar ao Senhor sobre essa verdade, falando: Senhor Jesus, me capacita. Eu não tenho forças, mas nessa manhã eu peço que a minha carne morra, que minha concupiscência morra, que meu egoísmo morra. E vai orando sobre esse versículo. Nós vamos deixar um pouco mais esse versículo. Vai orando sobre os seus pés, que eles sejam liberados para nessa semana, ainda hoje, levar o Evangelho, levar paz, levar boas novas em meio ao caos. Eu e você nos levantamos nesse lugar. Vai proclamando, vai orando sobre a palavra de Deus, porque Ele é fiel e vai cumprir tudo aquilo que nós oramos em cima da sua palavra.
vai entregando o teu coração perante Jesus.